Eu quero dirigir aqui uma pergunta para o Banzola. Banzolão tá aí tranquilão, só assistindo, né, Banzola? Banzola vai jogar um videogame daqui um pouco, meu menino assiste aí as game players aí. O Banzola é multitarefa, o cara de um QI espetacular. Já li muitos artigos aí no blog do Banzola. Aí, é nóis, Banzolão. É o seguinte, presta atenção na pergunta. Essa pergunta foi feita pelo Jason Ferrer. Tem alguém com o microfone ligado dando eco? Deixa eu desligar os microfones aqui, vou deixar só o meu e o do Banzoli aberto. Banzoli, por favor, use o fone ou algo que não faça barulho aí. A pergunta não, Banzoli, perdão, a afirmativa do Jason Ferrer é a seguinte: Cristo foi copiado de Krishna. Aí é com você, responda aí pra gente. Bom, essa pergunta é no mesmo nível daquela anterior, né, sobre Mitra, né, que também é baseada naquele documentário de 2007 do Zeitgeist, né, que a gente já falou que não tem nenhum amparo acadêmico, ninguém leva isso daí a sério, nem mesmo os historiadores e ateus levam esse documentário a sério, né, então, enfim, é o tipo de questionamento bobo que a gente vê de ateuzinho de internet, mas que não é um questionamento acadêmico, né. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar que Krishna nasceu em 25 de dezembro, então essa seria a similaridade com Cristo, com Jesus, mas na verdade ele nasceu no verão, não em 25 de dezembro. Né? A gente vai ver aqui que a grande maioria dos questionamentos que eles fazem baseado em Krishna, o Jesus ser uma cópia de Krishna, são distorções, são simplesmente mentiras, né? Não tem nenhum amparo na literatura acadêmica. Eles dizem, por exemplo, que Krishna nasceu de uma virgem, mas na verdade a mãe dele teve 7 filhos antes de concebê-lo, né? Ele foi concebido com relação sexual normal e não de uma forma milagrosa. Eles falam que uma estrela anunciou o seu nascimento, mas não há nenhuma evidência disso. Eles falam que havia pastores por ocasião do nascimento de Krishna, mas na verdade eram vaqueiros, né? Isso porque a vaca, como a gente sabe, é um animal sagrado na Índia, né? Nenhum deles trouxe especiarias, apenas flores que caíram do céu nessa ocasião. Eles falam que Krishna pisou em cima da cabeça da serpente, né? Mas na verdade ele fazia isso de forma bem literal, né? Ele literalmente dançava em cima de uma serpente com milhares de cabeças, né? Então não tem nada a ver com o sentido em que Jesus pisa na cabeça da serpente, que por sinal está lá em Gênesis, né? Uma profecia messiânica, nem está nos evangelhos. Eles dizem que Krishna ensinava através de parábolas, né? Mas não há nenhuma parábola nos ensinos dele. Eles dizem que Krishna morreu aos 30 anos, mas na verdade ele viveu mais de 100 anos, né? Eles falam que Krishna ressuscitou, mas a outra mentira, né? Quando ele morreu, o seu espírito simplesmente subiu ao céu sem uma ressurreição corporal envolvida. Eles falam que Krishna foi crucificado entre 2 ladrões, mas novamente não há nenhuma evidência disso, né? Na verdade, Krishna foi morto por um caçador que acidentalmente atirou no calcanhar dele, né? Então, obviamente, ele nem sequer foi crucificado. Eles falam que Krishna era chamado de a segunda pessoa da Trindade, sendo que não apenas não existe nenhuma evidência que ele era chamado dessa forma, como os hindus nunca foram trinitarianos, né? Eles têm milhões de divindades e são adeptos do panteísmo, né? E, por fim, muitos historiadores e estudiosos hindus reconhecem que os hindus é que pegaram crenças do cristianismo e não o contrário, porque como eu expliquei lá na outra resposta sobre Mitra, né, essas crenças, né, tanto a crença do mitraísmo como o hinduísmo, elas não nasceram do dia para a noite, né, elas são um desenvolvimento que leva séculos, até milênios, né, da mesma forma que a gente falou que na Bíblia a gente vai desde Moisés lá em 1400 a.C. até o Apocalipse, lá no finalzinho do primeiro século depois de Cristo, ou seja, abrange um período de 1500 anos, da mesma forma, as crenças do hinduísmo, elas não surgiram e terminaram de um dia para o outro, numa semana para outra, não. Elas também foram desenvolvidas ao longo de séculos, né? E muitas delas foram desenvolvidas depois, inclusive, do cristianismo ter nascido, né? E aí, eles que pegaram crenças do cristianismo e não o contrário, né? O Dr. Edwin Bryant, inclusive, ele diz que as histórias de Krishna, que são similares ao cristianismo, as poucas que são similares, datam do 4º ao 6º século depois de Cristo, né? Então, obviamente, não é uma cópia do cristianismo em relação ao hinduísmo, mas o contrário, né? E, inclusive, o Evandro, aqui nos comentários do chat, né, escreveu uma coisa que eu, inclusive, selecionei aqui para comentar, que ele falou, né, Jesus comeu arroz, Horus comeu arroz, logo, para ele, Jesus é um plágio de Horus, né? Exatamente, é esse tipo de lógica que eles usam para dizer que Jesus é um plágio seja de Horus, de Krishna, de Mitra, etc., né? Muitos desses questionamentos são questionamentos totalmente bobinhos, né? Por exemplo, Krishna fazia milagres, Jesus também fazia milagres, logo, Jesus é um plágio de Krishna, né? Sendo que qualquer ser divino
automaticamente ele tinha que fazer milagres, né, para provar essa divindade, né? Vai ser muito difícil encontrar uma divindade, né, em qualquer época que não fosse capaz de fazer milagres, né? Isso é uma prerrogativa de qualquer divindade. Então, um argumento que não prova não significa nada, né, literalmente. Sobre o Jesus histórico, né, esse aqui é um erro bastante comum que os ateus caem, porque aparentemente eles não sabem que naquela época não tinha a liberdade de muitas pessoas escreverem que nem hoje, né, ainda mais nossa época que todo mundo é alfabetizado, existe internet, né, qualquer um pode escrever, né, um livro, qualquer um que quiser, e então o conteúdo ele fica guardado para a posteridade de uma forma muito fácil. Naquela época não, a gente está falando de antes de Cristo, a gente está falando, né, de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né, a gente está falando de um período muito antigo. Nessa época, isso vale tanto para Jesus como para outros personagens e figuras históricas que ninguém contesta, era muito difícil você ter gente que escrevia, eram poucos os historiadores que existiam nessas épocas, e esses poucos historiadores, eles não tinham uma visão de tudo que acontecia naquela época, que nem escreviam a respeito de tudo, que nem muita gente ingenuamente pensa na sua ignorância, né? Por exemplo, a gente tem 15 fontes não cristãs que mencionam Jesus no período de 150 anos após a sua morte, né? Alguns ateus vão falar que isso é pouco, e por isso eles deduzem que Jesus seria uma fraude histórica. Só que acontece que o próprio imperador romano da época, o Tibério, tem apenas 9 fontes não cristãs atestando a sua existência durante o mesmo período, de 150 anos. E nem por isso alguém duvida da existência do Tibério, né? Então, inclusive o próprio Alexandre o Grande, né, que eu nunca vi ninguém contestar, questionar, botar em dúvida a existência histórica dele, né, um dos maiores imperadores que já existiu, mas a gente tem apenas fragmentos de duas obras apenas escritas mais de 100 anos depois da morte dele. A maioria dos fatos, dos registros sobre Alexandre o Grande são de 300 a 500 anos depois da sua época, e mesmo assim nenhum ateu questiona a existência histórica de Alexandre o Grande, mas questiona Jesus, que tem uma evidência histórica muito maior do que a deles, né? Então, essa dúvida só surge quando a gente assume parâmetros errados, né? Ou seja, esperar que milhares de autores da época fossem falar de Jesus, o que seria esperado nos dias de hoje, em que todo mundo escreve sobre qualquer assunto, mas é completamente anacrônico para aquela época, quando pouca gente sabia escrever, o próprio papel era caríssimo, né? E os livros dificilmente sobreviviam por muito tempo, né? Existem, por exemplo, Orígenes, Eusébio de Cesareia, no século IV, diz que Orígenes escreveu mais de 800 tratados teológicos, né? Para você ver como é que o cara escrevia compulsivamente, realmente, né? Inclusive, Jerônimo, se não me engano, ele fala que Orígenes escreveu muito mais até do que isso, né? E, no entanto, quantos desses 800 ou 3.000 tratados teológicos de Orígenes, como outros autores falam, sobreviveram até hoje, né? Pouquíssimos, né? Um punhado deles, né? Uma dúzia no máximo, que sobreviveu até o dia de hoje. Então, era uma coisa muito comum naquela época, um escrito não sobreviver com o passar do tempo, porque o papel era manuseado, quanto mais ele era manuseado, mais a chance dele ser perdido, né? De ele não ser preservado. O papel não era nem resistente da forma que é o papel atual, né? E muitas vezes também tinha, por exemplo, o saque de Constantinopla, muito material se perdeu nessa época, né? Quando a biblioteca de Alexandria foi destruída, né? E foi incendiada, também muitos documentos se perderam nessa época. Então, tem muito documento que simplesmente se perdeu e a gente não tem acesso ao que esses historiadores e que esses escritores falavam, né? Então, quando a gente fala, né? Teve apenas 12 autores, por exemplo, que falavam de Jesus na época dele, né? Como se isso fosse pouco. Poderia ser até mais, só que a gente não sabe o que esses autores escreveram, justamente porque grande parte do que foi escrito naquela época simplesmente não foi preservado. E isso não vale apenas para Jesus, se aplica em relação a qualquer personagem histórico daquela época, seja uma figura de âmbito religioso, como Jesus, seja uma figura política, né, como Tibério ou como Alexandre o Grande, e assim por diante, né? Então, como eu falei, né, é simplesmente um argumento da ignorância, e de ignorantes, né, de gente que não sabe como funciona a historiografia, de gente que está completamente desconectada da realidade da época e acha que não, que se Jesus realmente existisse ia ter milhares de fontes, né, falando disso, quando sequer existiam milhares de historiadores daquela época, né, escrevendo, né, naquele período, né? Então simplesmente um argumento completamente estúpido, né? E gente que é completamente amadora nessa área, né? E para terminar aqui, né, eu inclusive faço questão de citar, né? Será que algum ateu poderia citar um único ensino tão elevado de Krishna, né, como os ensinos de Jesus? Né? Será que algum ateu poderia mostrar para a gente um ensino de Horus, um ensino de Mitra, um ensino desses deuses aí
que eles adoram falar que Jesus é uma cópia deles, alguém poderia citar um ensino deles que fosse um ensino elevado, alguma grande, né, regra de moral, de conduta que tenha sido revolucionária para aquela época, igual a gente vê que os ensinos de Jesus foram, né, até a ponto de dividir o tempo, né, entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu não conheço nenhum, né? Será que se você der um livro de Krishna nas prisões, algum dos prisioneiros que vão ler lá, vai ter a vida mudada, transformada, ele vai sair dali uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Alguém que vai fazer o bem, né? Que nem muitos deles se convertem, né, através dos evangelhos e mudam de vida. Será que isso ocorre realmente, ou ocorreria com alguém que lesse, né, os mitos de Mitra, de Horus, de Krishna e tudo mais, né? Eu duvido muito, não conheço literalmente nenhum caso, né? Então, é só aqui alguns pontos a pontuar, né? Porque eles falam que Jesus é uma cópia desses deuses pagãos, sendo que sequer existe realmente similaridades entre eles. As poucas similaridades que existem são coisas muito genéricas e que foram num período de desenvolvimento dessas doutrinas, né, do mitraísmo e tudo mais, que foram posteriormente ao cristianismo, e se realmente houvesse um plágio de uma parte do cristianismo em relação a esses deuses pagãos, o que a gente esperaria ver seria justamente os mesmos ensinos, até bastante bobos, levianos, né, dessas tradições, né, do mitraísmo, por exemplo, como a gente viu, né, que emergiu de uma rocha, carregava uma faca, uma tocha, né, lutou contra o sol, lutou contra um touro primeiro, né, que é no caso da história de Mitra, né? A gente obviamente iria esperar então que os evangelistas narrassem esse tipo de coisa absurda, né, completamente nonsense em relação a Jesus. Pelo contrário, mesmo eles acreditando na divindade de Cristo, aquilo que eles narram de Jesus é uma coisa perfeitamente verossímeis, né, e que destoam completamente daquele nível de mitologia que a gente vê, né, nesses contos aí do paganismo antigo, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre a questão de Krishna, que também se aplica, como eu falei, a todas essas outras divindades do paganismo. Pois é, pessoal. Então vocês estão tendo aí respostas dignas, respostas de um alto nível intelectual. Não é possível que depois dessas respostas, perguntas tão sem sentidos iguais a estas continuarão sendo feitas. Aí é para acabar o piqui de Goiás mesmo. Mas enfim, fazer o quê?